Boa noite, boa noite. Fala, turma, estamos aí hoje para mais uma live. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre alvenaria. Hoje a gente vai fazer uma live aqui sobre patologia e alvenaria com a Cris. Só colocar o tema aqui. E vai ser uma live top. Salvar. Show! E aí, galera? Como é que vocês estão? Comenta pra mim se o áudio e se a imagem tá certinho. Comenta aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Papo do Engenheiro, Maro. Isso aí. Turma, antes da gente começar, hoje a gente vai receber uma convidada aí, que é a Cris Furlan, né, a autora do livro Patologia em Alvenaria. Muita gente aí deve conhecer esse livro, que é um livro aí de cabeceira, né, para quem trabalha nessa área. E hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre isso, né? E obrigada, Cris, por aceitar o meu convite. Acho que ela já tá aqui. Vamos ver se já dá para começar. Gente, clica nesse aviãozinho aqui, manda para um amigo ou dois amigos aí, engenheiros, que desejam, né, que esse tema aí seja interessante para ele. Convida ele aí para assistir, porque vai ser uma live bem interessante aí, né, com um tema que a gente não acha em qualquer lugar, né? Então aproveitem a oportunidade. A gente está tendo um autor aqui hoje. Então é bem legal, tá? Acho que a Cris já entrou. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Galera entrando, Vanessa, Raíssa, Camila. Show de bola. 6 horas, quinta-feira, quarentena aí, o pau tá quebrando, né, gente? Cris, eu já te chamei. Vê se apareceu aí. Só esperando a Cris entrar. Enquanto isso, apertem no coraçãozinho para o Instagram entregar para mais pessoas. Compartilhe com os amigos. Acho que deu errado. Vamos lá. Gente, se travar alguma coisa do tipo, vocês comentam, tá? Não apareceu? Por que não apareceu? Vamos ver aqui. Agora foi. Vai. Boa noite. Olá, Camila. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Seja bem-vinda Prazer aí. Prazer estar aqui com você. Obrigada aí pelo convite. Finalmente conseguimos conciliar nossas agendas, né? Graças a Deus. Eu que agradeço por aceitar e por mais essa aula aí, né? Com certeza sensacional. E é isso aí. Cris, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá. Bom, deixa eu só dar um alô para a Vanessa, que eu já vi que está aí, que foi minha aluna, é uma grande amiga. O Kleber também tá aí. Então, eu sou engenheira civil, formada pela Mauá em 94, foi ontem quase, né? E depois disso eu fiz mestrado na USP, na área de estruturas, e minha vida toda foi trabalhar com projeto de estrutura. Primeiro eu trabalhei para outros escritórios, até que eu tive a oportunidade de montar o meu próprio escritório e seguir nessa área. Só que o que acontece, né? As patologias é uma coisa que você sai na rua, você pisa o pé lá na calçada, você já olha para qualquer lugar, você vê patologia. E aí, a gente, por fazer projeto, eu gosto sempre, eu faço projeto de estrutura e para mim já está embutido algumas visitas na obra, porque eu acho que a gente aprende muito
com o pessoal de obra e eles conosco também. É uma comunicação que eu acho muito importante até para a gente melhorar as nossas práticas de projeto, porque às vezes um detalhe pequeno que você muda no projeto ajuda muito na obra, né? E aí por estar sempre presente, tal, aí você acaba sendo chamada também quando dá algum problema em outras obras. Ah, apareceu uma trinca aqui, apareceu aí. Com isso eu fui me especializando, o pessoal pedindo laudo, do que acontece na edificação, fui me especializando, fui estudando, me aprofundando no assunto. E até que surgiu essa oportunidade aí de eu dar um curso de pós-graduação na FAAP, com o tema de patologias em alvenaria. E aí eu fiquei surpresa quando eu fui montar o material, cadê literatura? Não achava nada, né? além do... Tem o livro do Ernst Tomás, que é a nossa Bíblia aí, né? Mas ele fala sobre um tema específico, que são as trincas. Mas de uma forma geral não tinha. E aí quando eu fui montar esse material, eu falei, vou começar a montar com as minhas próprias palavras. Eu desenhei todas as figuras, as fotos são todas minhas, inclusive a de capa. E aí eu falei, já vou montar com as minhas coisas para, quem sabe, depois virar um livro. Daí aconteceu mesmo. Em 2015 eu lancei ele pela Pini, infelizmente a Pini aí está passando umas dificuldades. E em 2018 eu relancei a segunda edição pela Oficina de Textos. E foi uma edição ampliada e revisada, pus um pouquinho da norma de desempenho, que na primeira edição não tinha, né? E seguimos aí com as patologias na vida. Infelizmente a gente ainda continua tendo muita. Já fiz muito projeto de recuperação estrutural também, tanto de alvenaria estrutural quanto também concreto armado. E muitas vezes a gente acaba executando a obra. Como a gente faz o projeto ou o laudo, o cliente pega a confiança e às vezes fala, você não quer vir fazer a obra também? A equipe não é minha de obra, mas é um parceiro que é o Felipe, da Conarte, é um parceiro bem forte, bem firme. Então, eu acabei fazendo bastante coisa. E a gente vai aprendendo, né, Camila? No dia a dia, aí, metendo a mão na massa, pisando no barro da obra, que a gente vai pegando experiência. Porque só ficar dentro do escritório, a gente também aprende muito. Mas fica muito distante, né? Eu gosto desse convívio aí. E já mudei muita coisa. Por exemplo, não sei se você já prestou atenção na dificuldade que toda obra reclama disso, onde encontra pilar e viga, para você fazer os estribos do pilar na região da viga. É uma grande dificuldade que eles encontram. E normalmente a solução de obra é fazer o quê? Deixa sem estribo, já tem tanto ferro aí, não precisa, né? Então, uma das soluções que eu vi que era essa dificuldade, a gente procura nessa região de encontro, a gente faz o estribo do pilar aberto e faz ele se encaixar pelos dois lados. Então fica muito mais fácil depois. Então são algumas mudanças pequenas em projeto, para a gente não custa nada, né? E facilita muito a execução e melhora o desempenho do futuro, porque evita as soluções de obra, né? As famosas soluções técnicas de obra ou vulgo gambiarra. Gambiarra. E é interessante nessa questão de quando o projetista acompanha, né, a obra, porque dá até para você, igual você falou, às vezes uma coisinha besta que quem está fazendo o projeto não vê, que na prática é mais complexo, né? E consegue mudar sem muitos problemas, né, Cris? Legal que você tem equipe, né, de obra aí. Isso aí deve ser bem interessante, porque o problema da patologia é justamente esse, o que aconteceu lá atrás. Então, você já está no início, no meio e no fim, né? Exatamente. Quando é possível. Show de bola. Isso aí. Bom, você me mandou umas fotos de patologia. Como é que você quer que a gente... Podemos começar já, se você quiser. Show. Podemos pôr as fotos aí. Então, vamos lá. Eu mandei bastante foto, né? Que depende do andamento da live. Aí ou a gente pula algumas, ou se der para mostrar todas, a gente vai falando aí. Deixa eu ver como eu gosto bastante de ilustrar. Aqui. É bom que dá para ver, né? Quando a gente visualiza, fica mais fácil. Tá. Essa aqui, aproveitar né, enquanto você tá... Isso aí. Então, isso daí foi as primeiras edificações que a gente conheceu em alvenaria estrutural, né, do mundo, que era a famosa pedra sobre pedra. Então, daí que vem o conceito de alvenaria estrutural. E sempre que a gente foge muito desse conceito, dificulta a execução. O que é legal da alvenaria estrutural? Que ela é tipo um Lego. Você monta ali tudo bonitinho e se começa a fugir desse pedra sobre pedra, já começa a dificultar e perde-se a vantagem de fazer a alvenaria estrutural. E qual que era o grande problema aí? Como que você entra aí? O único jeito de fazer uma passagem era falando uma pedra maior
para liberar uma passagem por baixo. Aí vem a próxima foto, que é uma das grandes primeiras descobertas da Foi engenharia. Ah, essa? não, acho que tá fora de ordem. Eu numerei. Você não tem ela numa pastinha? Essa daí é uma das últimas. É Ah, a dos então tá pra arcos. cá. Aí, essa Aqui. aí. Ah, tá. Tá Aí. na ordem invertida, beleza. Aí a grande descoberta aí foram os arcos, né? Quando a gente descobriu os arcos, a gente conseguiu abrir grandes vãos, é, liberando aí passagem, liberando muito material. E o que é interessante no arco, né? Você escora ele para montar e quando você põe a última pedra, que a gente chama de pedra fundamental, todas as peças elas ficam só solicitadas à compressão. Então isso foi ótimo porque a gente não conhecia nenhum material naquela época que resistisse à flexão. A gente não tinha o concreto armado. E aí os arcos ajudaram muito a fazer várias obras, inclusive as igrejas góticas usam também esse conceito do arco, né? E esses são os aquedutos que estão espalhados aí pelo mundo. Naquela época não tinha bombeamento de água, o único jeito de você passar a água de um lugar para outro era por gravidade. Então os aquedutos ajudavam muito naquela época e hoje eles ficam aí para embelezar as paisagens. Aqui no Brasil a gente tem os arcos da Lapa também. E aí pode passando, a próxima foto é o primeiro edifício que a gente tem conhecimento no mundo em alvenaria estrutural. Ele é o Monadnock Build Chicago. Foi feito em 1891. E aí, pra você ter ideia, Camila, como a gente evoluiu, né? Essas paredes, para resistir a 16 pavimentos, essas paredes do térreo, do primeiro térreo, assim, elas tinham 1 metro de espessura, imagina. Hoje em dia a gente consegue Caraca. fazer 16 pavimentos com 14 centímetros, né? A gente evoluiu bastante aí. E o primeiro no Brasil, pode passar mais uma, foram esse conjunto na Lapa, Real Parque na Lapa. Primeiro foi feito esses com 4 pavimentos, depois em 1972, tem a próxima foto aí com 12 pavimentos, em 1972, um século depois lá de fora, né? Fomos os primeiros em alvenaria estrutural no Brasil. E só para a gente entender um pouquinho, passa mais uma foto. Essa foto que eu vou mostrar aí é uma estrutura normal de concreto armado, onde as alvenarias servem apenas de vedação. Então a gente tem a estrutura do prédio está toda nos pilares e nas vigas e a alvenaria está só para fechar. Então nesse tipo de estrutura a gente não deve passar a carga da estrutura para a alvenaria. E a alvenaria estrutural não, ela é a própria laje apoia na alvenaria e ela que é então a estrutura do prédio, né? Então tem mais uma foto aí que são um conjuntinho de 7 sobrados que eu fiz, o projeto de estrutura. E o que é interessante aí? Os 3 primeiros que estão escondidinhos atrás de você, mas não tem problema, eles estão... se você passar mais uma foto, depois a gente volta para essa. Ah, não, pode deixar, não tem problema não. Pode passar mais uma. Aí, ó, tem um desnível da rua, tá vendo? Mais ou menos 4 metros. Então a gente aproveitou o projeto de arquitetura aproveitou esse desnível e fez o estacionamento embaixo dos 3 primeiros sobrados para os 7, estacionamento de todos. E aí os últimos sobrados ficaram apoiados em radier. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, né, Camila, é que sempre é importante a gente ter uma consultoria de solos para fazer os nossos projetos. O meu já está incluso no meu preço. Quando eu passo a minha proposta de projeto estrutural, eu já incluo a consultoria de solo. Então a gente tem que fazer a sondagem no terreno e aí quem vai dizer para a gente o tipo de fundação vai ser o nosso consultor. No meu caso é o Alexandre Forte, da CPOI. A gente tem uma parceria já de muitos anos e ele está sempre me ajudando. E aí, nesse caso, ele viu que o terreno era bom. E aí, se você quiser voltar para a foto anterior, só para a gente ter aquela visão de todos, isso. E aí, esses de trás, eles estarão apoiados em radier, que é o ideal para a alvenaria estrutural, né? Uma carguinha distribuída, se apoia no radier. Para quem não sabe o que é radier, é uma laje que serve de fundação. Então, é uma laje diretamente apoiada no solo e a alvenaria estrutural já nasce nessa laje. Só que os 3 da frente, eles tiveram que ficar apoiados em pilar e uma sapata embaixo. Aí qual que é a diferença? A gente tem 2 tipos de duas coisas diferentes aí. A gente tem na sapata a carga está concentrada, sapatas isoladas, e no radier ela está distribuída. E a sapata estando apoiada 4 metros abaixo, ela está numa camada diferente do solo do que o radier. Então o comportamento desse solo será diferente. Então a gente vai ter aí um recalque diferencial de fundação, que a gente chama um nome grande, mas nada mais é que um lado vai movimentar de um jeito e o outro vai movimentar de outro. Então foi colocada uma junta de dilatação entre o 3º e o 4º sobrado, exatamente para evitar uma trinca ali por causa dessa diferença de movimentação. E aí, infelizmente, o engenheiro de obra não quis colocar a junta,
Depois ele me chamou Nossa. porque estava trinca. Aí eu falei, mas cadê a junta? Ele falou, achei que ficava feia a junta na fachada. Eu falei, então agora fica com a trinca, né? Pode passar duas agora. Estão perguntando aqui, eu vi Tem uma pergunta, essa. qual é o tipo de bloco que se usa em alvenaria estrutural? Pode ser, os mais comuns é bloco cerâmico e bloco de concreto. Concreto. Mas é bloco para alvenaria estrutural. Então, eles têm o FCB, que a gente chama, que é a resistência característica do bloco. Então, é importante que você especifique no projeto de alvenaria estrutural qual o tipo de bloco que vai ser utilizado e colocar essa resistência do bloco e da argamassa de assentamento. Sem esquecer, porque a argamassa de assentamento vai fazer parte da estrutura aí. Esse é um outro caso também de sete sobrados, só que pode passar mais uma foto. A diferença desse para o outro é que todo o subsolo era estacionamento, tá vendo? Então a gente chama aí de que a gente tem um andar de transição. Então aqui a gente tem pilar e viga, da estrutura em concreto armado, e do térreo para cima alvenaria estrutural. Para conseguir liberar esse espaço, a gente teve que deixar então embaixo aberto em pilar e viga, né? Passa mais uma, o que é Legal. interessante de a gente ver, essa foto foi tirada numa terça-feira, e depois de 14 dias eu voltei lá, Camila, e aí a próxima foto, já estava assim, ó. Né? Uma outra terça-feira depois de 14 dias, olha como é rápido. Quando É, a arquitetura pensou na modulação certa da alvenaria estrutural, é um Lego, é rapidinho. Quer dizer, eles montaram toda a alvenaria do primeiro, fizeram lá, bateram a laje e já estavam quase finalizando a do segundo. Quer dizer, já a obra praticamente estruturalmente pronta, né? Aí é um detalhe que eu mostro de como a gente detalha a alvenaria estrutural. E outra coisa que o pessoal tinha dúvida, porque a gente que faz projeto, a gente está acostumado com o tipo de nomenclatura e de detalhamento, né? Então eu coloco assim, essas armaduras que são na verga e contra-verga, a gente coloca esse ferrinho para baixo, e esse é 45 graus para indicar que está amarrando na alvenaria perpendicular. Aí eu cheguei na obra, o mestre de obra falou assim, ô, doutora, mas eu vou cortar aqui a alvenaria 45. Você vê? Aí foi um detalhe que eu acrescentei. Lógico que a gente sempre espera que tenha um engenheiro na obra que vai saber ler o projeto. Mas pode não ter. E não custa nada acrescentar um detalhe típico para, né, falar, olha, esse detalhe típico quer dizer que eu tenho que encaixar, né, na outra. Então eu coloquei um detalhe típico no projeto, já sai, quem tiver dúvida é só olhar lá no cantinho. Mas aí está mostrando o detalhamento, a preocupação que tem que ter da modulação vertical e horizontal com relação à altura e abertura dos vãos também. E a gente é habitual, prática de projeto, a gente colocar essa cinta na quinta camada e na última camada. Além disso, a gente tem que fazer as vergas e contravergas. No caso da primeira abertura do lado esquerdo, a contraverga ela deu exatamente onde era a cinta. Na abertura do lado direito, que é um pouquinho menor, eu tive que fazer uma outra contraverga, que é exatamente a verga e contraverga, elas servem para absorver as tensões que se concentram nos cantos das aberturas. Então, elas são muito importantes e elas, principalmente a verga, que é a parte de cima, ela funciona como uma pequena viga. Até se tiver vãos muito grandes, é interessante eu calcular essa verga como uma viga mesmo. acho que travou. No Brasil hoje, mas eu não tenho essa informação de qual é o mais alto do Brasil hoje. De 24 e ainda assim a alvenaria aguenta firme. Acho que essa é a mesma, passa mais. Aqui para mim deu uma travadinha, mas acho que foi. Eu perdi você falando de qual que é o prédio mais alto de alvenaria estrutural? Então, que eu já vi foi de 24 pavimentos, mas eu não sei te informar qual que é o mais alto do Brasil. Vou até pesquisar isso, que agora até fiquei curiosa. Em São Paulo mesmo, 24 pavimentos. Pode passar mais então, uma. tem a próxima aqui. E aí, outra coisa que o pessoal não pensa é que tem que ter projeto de alvenaria de vedação. Quem que você já viu fazer projeto, Camila? Difícil, né? Ah, não. Então, tem que ter, porque o ideal é a gente não quebrar bloco também a alvenaria de vedação. Então, a gente tem que saber que entre pilares, entre aberturas, tanto na horizontal quanto na vertical, a modulação tem que bater com a modulação do bloco de alvenaria de vedação também. Porque tudo que você quebrar de bloco, você vai ter problema lá na frente, vai te dar uma anomalia futura. Pode passar mais uma. Então, aí é um caso de um exemplo de uma obra que eles usaram, não é habitual esse uso, mas nessa obra eles utilizaram a espuma
como é que chama? Expansiva. Expansiva, como fixação da alvenaria, tá? Então, tem que pensar Legal. exatamente a modulação. Olha lá, o pé direito, com a altura, nesse caso, era uma laje plana, nervurada nas duas direções, tá vendo? E aí o pé direito tem que bater direitinho com a modulação da alvenaria para não quebrar bloco, não fazer aquela fiada com meio bloco quebrado, que é tudo que a gente não quer. Agora passa mais uma que você vai querer chorar. Olha essa foto, que triste. A alvenaria prontinha, vai lá e corta tudo para passar hidráulica e elétrica, né? É triste, é de chorar isso. É tudo que a gente não quer. Infelizmente, Tem muito, né? tem. Infelizmente, acho que 90% das obras ainda trabalham assim. Faz a alvenaria Uhum. primeiro, recorta É. para passar hidráulica elétrica, né? Então aí, falta de compatibilização de projetos de instalações e estruturas, né? Então, o certo aí seria ou ter passado no meio do bloco, ou então fazer uma parede hidráulica, seja ela de drywall, seja mesmo com alvenaria aquela bem fininhas, né? Só de 7 centímetros que tem até, só para fazer um fechamento aí. E tem mais uma foto que mostra aí a anomalia que acontece quando a gente rasga para passar elétrica e depois vem e faz o remendo, vai dar essa trinca. Primeiro, você eliminou uma parte da base que era o bloco, você tirou metade praticamente do teu bloco de alvenaria. Então tudo aquilo você encheu com massa, já ficou uma espessura de massa muito grande. E outra, essa junção de uma massa com a outra nunca vai ficar boa, né? Então vai aparecer essa trinca aí e nunca vai sarar. A gente pode até passar uma tela aí, mas isso aí é só paliativo, que o problema vai permanecer. Pode passar mais O, uma? eu não sei se é Fábio, mas o Fábio.end80, ele está perguntando se a alvenaria estrutural é mais usada em residencial ou comercial. Então, normalmente em residencial, porque principalmente ela limita um pouco a reforma. Quando você faz uma edificação comercial, ela pode mudar várias vezes de uso e pode ser eliminadas algumas paredes, colocadas outras, enfim. Então, o mais comum é em residencial e Minha Casa Minha Vida, esses apartamentos mais populares, né? E o que eu costumo fazer, Camila? Uma coisa minha. Eu costumo colocar como alvenaria estrutural o máximo possível só nas divisas dos apartamentos. Deixar as paredes internas todas só de vedação, Ah, legal. só de separação entre os ambientes, né? Porque assim a pessoa pode reformar o seu apartamento sem problema e também eu durmo mais tranquila, porque por mais que você entregue o manual do proprietário, alguns condomínios não levam à risca, né? E acabam Aham. não tomando conta das reformas. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mas não que não, eu já fiz vários comercial de alvenaria estrutural também. E aí, como acontece? Normalmente eu faço também só as paredes de divisa em alvenaria estrutural, exatamente para possibilitar essa movimentação interna. Eu vi que teve alguém que comentou que o prédio mais alto do Brasil é em Balneário Camboriú, realmente, mas aquele é em concreto armado, não é alvenaria estrutural, né? Teve mais Aquele duas da perguntas aí. piscina, acho que é ele, né? Não, esse que tá acabando agora. É um prédio de apartamentos com acho que mais de 80 pavimentos, se eu não me engano. Caraca. Teve mais duas perguntas aqui. Existe uma Tem. recomendação para priorizar o bloco cerâmico ou bloco de concreto, no sentido de ser melhor que o outro para a estrutura e edificação? Marcos, não é melhor ou pior. O que acontece? Cada um tem vantagem e desvantagem. Bloco estrutural em concreto ele é mais barato, mais pesado e dá menos conforto térmico. O de vedação é mais leve, mais caro e te dá mais conforto térmico. Então, quando você põe o mais pesado, você vai gastar um pouquinho mais na fundação. Quando você põe mais leve, você vai gastar um pouquinho mais. Essa diferença é muito pequena, então depende muito da construtora. E um grande cuidado com o bloco cerâmico, porque ele, por mais que ele tenha resistência, ele tem uma fragilidade maior no manuseio. Então eu já vi acontecer de ter bloco cerâmico de alvenaria estrutural trincado e sendo utilizado na obra. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? E tem também mais uma aqui, olha lá, ó. O C4V falou 83 pavimentos, já está na fase de acabamento. É lindo esse prédio. Lá em Balneário Camboriú. É o mais alto do Brasil mesmo. E o Dragon Tem uma perguntou, no isso. caso de alvenaria de fechamento, bloco cerâmico 14, 19, 29. Qual a alternativa para não cortar o bloco para as instalações elétricas e hidráulicas? Então, se você conseguir passar no meio, normalmente hidráulica não vai dar, principalmente esgoto, né? O ideal seria fazer uma parede hidráulica
um shaft, passar tudo pelo shaft, concentrar as instalações em algum lugar e evitar se quebrar, porque quebrou vai dar problema. E se é possível, quando é, por exemplo, água fria e elétrica, a gente consegue passar pelo furo do bloco, muitas vezes, é só prever antes. Teve mais alguma que eu... Tem mais aqui em Pode cima. falar, Camila. Aproveitar e fazer uma pergunta. Essa questão, né, de alvenaria estrutural ou alvenaria convencional, o que dá para perceber é que em prédios, né, mais populares, eles fazem com estrutural devido às vantagens ser mais rápido, entrega, o custo, né, acaba sendo, acredito, que um pouco menor. E os de cerâmica, ou de vedação em si, eles usam para prédios, né, para edificações de um nível maior. Seria em questão de, justamente por pensar que o proprietário vai querer mudar algo do tipo, ou é mais questão de custo que eles olham mesmo? Ele é mais barato realmente. A alvenaria estrutural ela te dá uma economia aí até 30% com relação ao concreto armado e alvenaria de vedação. E sim, que quando você começa a ter edificações de outro nível, aí você começa a ter vãos muito grandes, distanciamento entre pilares entre paredes muito grande. Então começa a ficar, é o que eu falo, a alvenaria estrutural ela é legal quando ela é moduladinha e pensada para o projeto ser aquilo. Então ele fica um projeto mais quadradinho. Você começa a ter parede redonda, ter chanfro, isso tudo dificulta a execução da alvenaria estrutural. E aí, toda a praticidade dela de ser mais vantajosa pela rapidez e por ser mais barata, acaba se perdendo. Então, não vale mais a pena. A partir de um certo... Quando você fica com uma edificação muito... sem um padrão, aí já não vale a pena. Então, aí já é melhor fazer em concreto armado e alvenaria de vedação mesmo. Tá? Legal. Já usei bloco tetano na MRV, melhor que o de concreto. O bloco cerâmico é muito bom sim, André. É só tomar cuidado com a fragilidade dele e ele dá mais conforto térmico. Ele é muito bom mesmo. E eu acredito que ele tem um acabamento melhor também, né? Essa foto aí mostra uma boa prática de obra. Ele já deixa as vergas e contravergas. Depois vai ter mais uma foto mais pra frente lá. Pré-moldadas e pronta no tamanho dos vãos que eles vão precisar. Então, na hora de chegar lá, é só colocar e fazer o acabamento. Vai mais rápido do que ter que fazer no local, né? Mais uma... a vantagem, né, de alvenaria estrutural é que ele já tem os blocos prontos que você só coloca, né, o grout. Então, que é uma diferença aí do de alvenaria de vedação, que a gente tem que fazer a forma, tal. Exatamente. Essa daí é interessante, que já vem pronto. Eu não tinha visto desse modelo ainda. Foi uma decisão da obra. Eles fazem lá mesmo na obra, já deixa tudo pronto, empilhadinho, aí na hora é só utilizar. É uma boa prática, né? Ela é bem legal. Facilita muito. Oi, Adaila. Ela me segue bastante, Adaila. Obrigada aí pela sua presença aí. Boa noite. Olha isso, Camila. Várias coisas pra gente comentar nessa foto. Primeiro, eles fizeram esse escoramento, esqueceram que o solo não estava compactado. E aí não compactaram, não fizeram nada. Aí quando veio o peso do concreto, aconteceu o quê? Desceu tudo e abriu aquela barriga embaixo da viga. Aí problema estrutural para a viga e problema depois de você fixar uma alvenaria numa viga embarrigada. E essas escoras laterais, então você está percebendo que elas já estão até meio embarrigadas aí no tanque. Não está segurando nada. Então também com o peso, a forma vai querer abrir lateralmente. Mais problema futuro. Você tem uma viga mais larga do que deveria e vai ter que acabar enchendo na massa, né? Que nem falam os pedreiros. Deixa que eu encho na massa. Pode passar mais. Organiza, né? Como se diz, como é que o pessoal fala? Conserta no reboco. Conserta no reboco, exatamente. Olha aí as contraverguinhas prontas, as verguinhas prontas já. E a parte de cima da foto, a gente vê aí uma laje nervurada em duas direções, que foi um prédio que eu fiz, na verdade um condomínio, são 2 torres de 20 pavimentos cada uma, lá em Lages, Santa Catarina. E foi usada essa laje nervurada nas duas direções do tipo cubeta, que tem as cubetas que servem de forma, aí então fica tipo um danoninho, uma embalagem danoninho, e aí você enche e forma as nervuras em volta. Depois você tira essa cubeta e reaproveita, né? E essa laje é interessante porque ela vira uma laje plana, que a gente chama de laje plana porque a gente não usa viga, só laje diretamente do pilar.
E nos pilares eu faço um maciço que é chamado de capitel. E aí tem mais um problema com essa laje. Tem dois problemas. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com a armadura nas nervuras para elas não ficarem expostas e não entrar em corrosão com o tempo. E outra coisa, como é que você faz uma fixação de uma alvenaria nessa laje? Fala pra mim, Camila. Difícil, né? Porque ela é bem fina, né? Essa parte aí das nervuras. E não casa com a alvenaria. Então, o que eu fiz nesse edifício? Eu combinei com o proprietário que onde tinha as alvenarias de vedação já previstas no projeto de arquitetura, eu deixei uma nervura mais larga, de 14 centímetros, que era a alvenaria. Exatamente para ele conseguir fazer essa fixação. Então, e outra, além de fazer a fixação melhor, você também não permite que o som passe. Porque você tem a alvenaria em cima, tem uma cubeta, o som acaba passando de um cômodo para o outro, né? Legal. Pode passar mais uma. Aí é um caso de problema com suprimentos, né? A gente especifica esse caso laje nervurada em uma direção, onde o material é o EPS utilizado, material inerte, né? Só para enchimento. Só que você, dependendo do vão entre as nervuras, você tem que ter um tipo de EPS. Você tem uma densidade para esse EPS. E isso é especificado em projeto. E aí, quando chega lá em suprimentos, ele foi comprar, aí falou, não, tá muito caro, você não tem outro EPS? Tem esse aqui, mais barato. Só que não suporta o peso do concreto daquele vão de nervura. E aí o concreto, ele abriu, o concreto vazou todo, fez uns buracões na laje em cima, perdeu o concreto por baixo, enfim. O barato saiu muito mais caro. O problema é esse, né? O pessoal que não tem isso em mente. Só vê na hora que acontece. Infelizmente. Aí é um caso de uma fachada onde... em São Paulo isso aí também. A arquitetura, o que ela quis fazer de bonito, que era esse formato questionável até, né? Mas tudo bem, a gente não tá aqui para falar sobre isso. Né? Esse formato para janelas, ela acabou concentrando a água num bico embaixo, né? E aí essa água ela fica concentrada e escorre sempre no mesmo lugar, causando essa mancha. Então é importante que nas fachadas a gente tenha preocupação que o fluxo de água ele passe o mais rápido possível. Eu também acho feio, André, é só um exemplo. Que ela passe o mais rápido possível, que ela não se concentre, que ela saia, porque sempre que ela fica concentrada, ela vai causar a proliferação de micro-organismos, causando manchas e tudo mais. Pode passar mais uma. Aí é um caso de um prédio novinho, olha lá em cima, falta de rufo mal instalado. E novinho já com problema, já com essas manchas também. Pode passar mais uma. Quando a gente tem a laje, alvenaria estrutural, o que acontece? A alvenaria estrutural, ela é monolítica com a laje. Então, trabalha tudo junto. A laje apoia na alvenaria estrutural, é uma estrutura, elas fecham como se fosse um pórtico entre laje e alvenaria. Só que como que faz na laje de cobertura? O que acontece? A laje de cobertura, ela está muito sujeita a intempéries. Então, ela vai dilatar muito quando aquece e depois vai voltar quando ela esfria. Então, é importante duas coisas. Primeiro, o projetista de alvenaria estrutural, para o último pavimento, ele tem que imaginar que a alvenaria não vai estar amarrada na laje. Então, ele vai fazer uma alvenaria engastada na base e em balanço em cima. Ele vai calcular para isso. E a gente coloca esse apoio, que eu chamo de apoio móvel, que é feito de neopreno, igual ao apoio de ponte, parecido, mas específico para a alvenaria estrutural, que libera exatamente, André, a laje fica solta, libera a laje para trabalhar. Então, a laje trabalha na horizontal e não mexe com a alvenaria. E quando eu tenho uma edificação muito grande, porque antes, né, Camila, a nossa norma 6118, ela dizia que acima de 30 metros de estrutura era importante colocar junta de dilatação. Hoje em dia, a nossa norma não fala mais nada sobre isso. E deixa a critério do projetista. Então, o que nós, projetistas de estrutura, temos que pensar? Que se eu tiver aqui uma estrutura muito grande que eu não for colocar junto, eu tenho que armar essa estrutura para ela resistir aos esforços de dilatação e retração. No caso de eu querer colocar junta, aí eu já também tenho que colocar um perfil elastomérico nessa junta para que permita que a laje trabalhe nessa junta, mas não permita que a água penetre, tá? Então, mais um detalhezinho aí. Aí, o que você acha que é isso, Camila? Já viu isso? Ferrugem na alvenaria?
Não. Sabe o que causa isso? É uma areia de má qualidade. Se você não souber que a areia que você está usando, essa areia ela pode ter impurezas. Uma dessas impurezas são chamadas de concreções ferruginosas. Então é um pedaço de ferro, mesmo, material ferroso que tem dentro da areia e que com o Caraca. tempo ele acaba oxidando com o contato com o ar. Ele causa primeiro uma vesícula e pode até estourar, passa mais uma. E causar esse problema e também pode escorrer, tá vendo? Eu já peguei caso, aquela mesma, vermelhinha. Eu já peguei caso de uma fachada inteira toda pintadinha, assim, com esse tipo de problema. Nossa. E essa próxima que você tinha posto, que é pretinha, é o caso de conter material orgânico dentro da areia. Esse material orgânico, com o tempo, ele se deteriora e ele deixa um buraco. Fica uma cavidade aí, ou uma mancha preta, como tá nesse caso. Pode ir passando aí. Ele faz esse buraco sozinho? Sim, porque era uma matéria orgânica pequena, quando ela se deteriora, ela aumenta de tamanho. E aí causa esse buraco. Nesse caso, ela não chegou a quebrar a alvenaria, mas tem o revestimento. Mas tem casos que fica um buraco mesmo. Judiação, né? Nossa. Tudo por conta da areia não selecionada. Aí aquela famosa, né, as fissuras mapeadas que a gente chama. Não são um revestimento com excesso de finos, ou seja, muito rico, com muito cimento, e aí na cura ele vai ter um alto calor de retração e vai trincar, fazendo... Então quando aparecem umas fissuras assim, sem uma lógica, que a gente chama de mapeada, porque elas vão para todo lado, em toda direção, provavelmente é um caso de revestimento com muito fino. A Juliana está perguntando se existe ensaio para saber se a areia é ruim. Na verdade, você tem que comprar areia já qualificada, né? Existe um tipo de areia correto para você usar na edificação. Então, uma areia já específica para usar para isso. Tem gente que pega areia em qualquer lugar e quer usar na obra. Então, já E tem que ser uma areia. Mas cuidado, existe ensaio, mas não é comum fazer ensaio para isso. e Pode falar, cuidado Camila. também, né, com onde que vai comprar, porque hoje em dia acha muito também lugar, como se diz, né, clandestino, que você nem sabe de onde que tá vindo. Aí depois dá um problema, aí você só vai descobrir depois de feito, depois de edificado, aí é pior, né? O Marco está perguntando se as verdes contra verdes, eles têm que ser sim a mesma espessura da parede, tá? Ela tem que pegar toda a espessura da parede, senão vai ficar, também vai causar uma patologia. Aí é um caso, Camila, que é muito comum quando você tem problema da resistência da argamassa de assentamento, seja ela em alvenaria estrutural, seja ela em alvenaria de vedação. Mas esse tipo de trinca também pode vir a acontecer por conta de recalque diferencial de fundação. Por isso que sempre que a gente vê uma foto, não dá para você diagnosticar. Para você diagnosticar realmente o problema, você tem que ir investigar. Não dá para olhar e falar, eu tenho certeza que é isso. Dá para olhar e falar, eu sugiro que pode ser ou uma argamassa com problema, uma argamassa fraca, ou um recalque diferencial de fundação. Passa mais uma. Esse caso é quando tanto a argamassa quanto o bloco, eles estão mais com resistência baixa. Aí você vê que a trinca atravessa direto, né? Pode passar mais uma. Revestimento com muitos finos, Yara, né? Yanara. E a Nara? É muito cimento. Então, a argamassa ela é feita de, normalmente, cimento, areia e água. E aí, quando eu deixo ela muito rica, eu falo, não, vou fazer uma argamassa bem fortona, vou botar bastante cimento. Não é legal. Porque o que acontece com o cimento? Quando ele vai, que a gente chama de cura, quando ele passa pelo processo químico de endurecimento, o cimento, seja ele dentro do concreto, seja ele dentro da argamassa, ele aquece para ser curado, para entrar para solidificar. Ele sofre um aquecimento, que a gente chama de calor de retração. E esse calor, ele faz com que essa massa toda se expanda. Quando ele acaba com esse processo químico, ele volta ao tamanho normal. Então, se eu tenho um excesso de fino, se eu tenho muito cimento, esse calor vai ser muito grande, a expansão vai ser muito grande, e por mais que eu fique curando com água, ele vai, na hora que ele retrair de volta, ele vai causar fissura. Tá bom? Acho que explicou, né? Bom, aí até um caso interessante, Camila, de um laudo que eu fui chamada para uma fábrica de joias, que eles tinham posto... Bom, eles me chamaram porque apareceu trinca na edificação, né? Aí eu fui lá ver, era a configuração. Eu mostro essa configuração que é mais ou menos isso. Então, quando aparece desse jeito, você começa a desconfiar, mas a investigação vai ter que ser feita de qualquer forma, né?
E o que aconteceu? Apareceu essas trincas, inclusive uma porta do andar de baixo estava com problema para abrir e fechar. E aí eu comecei a fazer questionamento, o que tinha acontecido. Falar, começou depois que colocou lá em cima o maquinário novo que chegou. Aí fui ver, era um forno gigante, super pesado. E aí ele sobrecarregou a estrutura. Como a estrutura não estava preparada para isso, ela recalcou. No que ela recalcou, ela sobrecarregou a alvenaria e causou essas trincas. Tá? Então isso é uma sobrecarga, pode ser concentrada, pode ser distribuída, mas colocada além do que a alvenaria ou a estrutura pode suportar. Pode passar mais uma. Aí é um caso quando eu tenho a deformação idêntica do apoio superior e inferior. Inclusive, mais um laudo que eu fiz também, uma outra edificação, 3 torres com 25 pavimentos. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, o problema, o revestimento da parede inteira tinha caído, tinha se soltado. Aí, à primeira vista, eu vi que era um revestimento só de gesso e que tinha mais ou menos 4 centímetros de espessura. Então, você fala, é por causa do revestimento. Mas aí, quando eu pedi para descascar a parede toda, eu vi essa configuração de trincas. Aí, eu pedi o projeto estrutural, montei o modelo estrutural de novo. Essas fotos todas estão no livro, estão perguntando aí, Rafael. Montei o modelo estrutural no software que eu utilizo e verifiquei a deformação. E eu notei que a deformação das estruturas, elas estavam além do que a norma permite. Não era muito, mas era além. E além disso, não tinha fixação da alvenaria com a laje, não tinha uma ligação flexível, ela estava rigidamente ligada. Então, quando essa estrutura deformou, causou essa fissuração e o revestimento cair foi um dos sintomas, mas não foi o único, tá? Pode passar mais uma aí. Aí é um caso de quando o apoio, a estrutura de apoio deforma mais do que qualquer coisa. E aí a alvenaria ela fica sem sustentação, nesse caso era um piso industrial, então a alvenaria ela fica sem sustentação, aparecem esses esforços de tração e essas trincas mais ou menos nessa configuração. Pode ir passando. Aí é um caso de deformação maior do elemento superior estrutural do que do inferior. Aí você percebe ali um esmagamento, né? Tanto na parte superior ali no central e nos cantos. Nos cantos aparece o cisalhamento. E no meio, embaixo, também você percebe aí um esmagamento da tua alvenaria. Pode passar. Acho que tá um pouquinho. Acho que não vai dar pra ver, né? Essa daí é um caso de balanço. Se você quiser pôr o caso real... Tá. Põe mais uma foto que é o caso real. Aí, desse lado aqui, pessoal, não dá pra ver porque a foto ficou muito grande mas desse lado aqui tem um pequeno balanço nessa edificação. O pilar ele tá mais ou menos aqui e daqui pra frente é o balanço, tá? E aí o que aconteceu? Apareceram essas trincas que num primeiro momento você pode pensar, é trinca por falha da verga e contra a verga, mas quando você analisa toda a edificação como um todo, você percebe que elas estão concentradas nessas do balanço. Então, o problema é de grande deformação do balanço, causando esse tipo de trinca na alvenaria. Vamos mais uma. Show. Essa daí é um caso de recalque diferencial de fundação com alvenaria de vedação e pilar e viga. Então, você tem a foto real, é a próxima, Camila, se quiser mostrar, que ela é bem, mostra direitinho, tá vendo? Tem o pilar aqui do canto que recalcou. O que quer dizer recalcou? Ele cedeu mais, né? Nesse pilar ele cedeu. E aí, com isso, a alvenaria ela foi se soltando e percebe que as fissuras são todas na diagonalzinha, né? Todas a 45 graus, que é perpendicular à tração que está aparecendo ali por conta do recalque desse pilar. Vamos para a próxima? Vamos lá. É um caso de movimentação higroscópica. O que acontece? Se eu não tenho uma boa proteção da minha alvenaria, principalmente de fachada, ela molha quando chove e depois seca. E a alvenaria e a estrutura, elas têm comportamento completamente diferente. Então, o bloco de alvenaria, ele aumenta e diminui de um jeito e a estrutura de outro. Então, ela acaba sofrendo esse destacamento. Tem uma foto real disso? Tem. É a próxima, apesar de ser uma edificação já antiga, mas você percebe o filmou exatamente onde está a estrutura, né? E a separação da alvenaria com a estrutura. Então, problema de falta de proteção contra as intempéries. Mais uma. É um caso acontece principalmente em alvenaria estrutural. Quando eu tenho uma edificação térrea, principalmente, isso tem um caso real aí,
onde eu tenho o quê? Uma fundação muito flexível e ela acaba causando uma tensão de baixo para cima. E aí como tem uma estrutura leve de alvenaria estrutural e principalmente nas aberturas, pode aparecer esse tipo de trinca. Então, isso é um caso de fundação extremamente flexível. Mais um caso aí de deformação de abertura de fissura por conta de recalque diferencial de fundação, nesse caso em alvenaria estrutural, muito parecido com aquela outra imagem, né? Mas aqui só mostrando que seria uma alvenaria estrutural como um todo. Percebe que as fissuras elas ficam concentradas numa metade. Se fosse problema de verga e contra-verga, ela ficaria em toda a edificação. Por que que vai para os cantos das aberturas? Lá já tem uma maior concentração de tensão. Então, todo problema que acontecer vai aparecer primeiro naquele ponto que já é mais suscetível a ter o problema. Pode passar mais uma? Em caso de... presta atenção, a gente tem duas edificações com o seu bulbo de tensões e se eu não tiver um cuidado para fazer essas duas edificações, pode haver uma intersecção nesse bulbo de tensões que vai poder causar um recalque diferencial de fundação. Por quê? O solo aguenta bem para esse bulbo e aguenta bem para esse bulbo, mas quando ele tem a intersecção dos dois bulbos, a tensão ali está aumentada, maior do que ele suportaria. Então, eu posso ter um problema, aí o solo vai colapsar e eu vou ter um problema de recalque de fundação. Mais uma, estamos acabando já. Quanto tempo a gente tem? Cara, então, eu vou até testar, porque parece que o Instagram agora ele tá... Liberou? Estão liberados, vamos ver. Ainda Legal. tem em torno aí de 15 minutinhos. Ah, então dá, tá tranquilo. Dá até pra gente falar bater um papo. Dá. Eu falo muito e falo rápido, né, Camila? Você percebeu? Bom, esse é um caso, gente, que pode ser dois motivos. Ou a água está percolando de baixo para cima do solo, causando essa fissura, ou ela está pingando, respingando, pinga no solo e respinga na alvenaria. E aí essa última, principalmente, essa primeira, né, camada de alvenaria, de argamassa de assentamento, ela sofre muito com umedecer e secar novamente. E aí ela acaba sofrendo aí, ela acaba se trincando, aparecendo uma trinca exatamente na última fiada, tá? É um caso real. Né? E a última... E acontece muito esse, né? Vira e mexe, a gente vê ele nas edificações. Então, para evitar isso, duas coisas. Duas coisas, né? Eu tenho que impermeabilizar minha fundação e também preciso impermeabilizar a alvenaria até umas 4 fiadas, para que esses respingos não sejam prejudiciais. Mas você ia falar uma coisa, Camila? Eu te cortei. Não, é só em questão das fotos mesmo, que aí eu voltei aqui, que eu não sei se essa é a próxima. Não dá para ver, né? Solução Horácio para essa patologia, primeiramente você tem que sanar o problema da água, tá? E sempre que acontece um problema de trinca em alvenaria estrutural, a gente tem que verificar a que ponto que a alvenaria estrutural foi prejudicada enquanto estrutura, tá? Porque quando a gente fala de alvenaria de vedação é muito mais simples, a gente fala, põe uma tela ali e tá tudo certo. Mas quando a gente fala de alvenaria estrutural, eu tenho que verificar se ela sofreu algum tipo de comprometimento estrutural. Se sofreu, eu vou precisar fazer um reforço estrutural, escorar a minha edificação, vou ter que abrir ali, fazer uma cinta, alguma coisa do tipo. Se a gente perceber que não foi um problema estrutural, aí a solução é parecida com a de alvenaria de vedação. Te abre, tira todo o revestimento, limpa tudo, passa uma tela, prende direitinho aquela tela por trás do revestimento e vem com o revestimento depois. O que acontece? A tela, as tensões vão ficar por trás da tela, as tensões de tração, e ela não vai deixar passar para o revestimento. Então, a trinca não vai aparecer mais no revestimento, mas ela vai continuar existindo lá atrás. A tela, ela protege para não aparecer. É claro que isso também tem uma durabilidade, não é para a vida toda, de repente tem que substituir novamente. E essa última foto aí de patologia, depois eu tenho algumas outras fotos só para a gente bater um papo, ela é o caso de retração de laje. Então, aí você percebe que nessa ficou muito grande a foto, mas ó, tem em todos os pavimentos, tem trinca concentrada nos cantos das aberturas, mas por causa de ser uma região mais frágil. Mas essa é uma causa de falta de cuidado na retração da laje, todas as lajes da edificação. Então, foi o calor da retração da laje, o calor quando ela está curando, não foi uma cura bem cuidada,
e aí acaba ela se movimentando demais, e como por ela ser uma estrutura monolítica, ela acaba levando a alvenaria, fazendo com que apareça o trinco, ela acaba solicitando a alvenaria esforços que ela não estaria preparada para isso, e acaba aparecendo as trincas aí. E aí, pra gente não falar só de coisa ruim, né, Camila, da nossa engenharia tem tanta coisa boa também pra gente falar, eu deixo umas fotos bonitas aí pro final da apresentação, de alguns projetos que eu tive a oportunidade de participar. Esse foi um caso aí da barragem de Foz do Chapecó, em Santa Catarina, que eu fiz parte do dimensionamento, e aí a engenharia mudando a paisagem do mundo, né? Sei que tem muita gente que é contra as hidrelétricas, mas elas também são muito boas. No Brasil, elas geram 90% da energia, ou até mais, e são muito importantes para nós, né? Então, aí, algumas obras bacanas que a gente faz aí. Essa é uma torre chamada Torre João Salem. Ela fica na Paulista, é um filhinho meu que eu tenho orgulho de falar, que fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é uma das principais avenidas, né? E eu trabalhava no escritório do Rui Bentes, mas eu calculei esse prédio desde a fundação até o topo. E o que é interessante dessa torre, Camila, se você prestar atenção, ela não tem tipo. Ela só tem 3 pavimentos tipos. Porque ela, com conta da mudança da arquitetura, cada andar é de um jeito. E aí, então, foi bem trabalhoso de fazer. Praticamente, aí, ela tinha 18 pavimentos, praticamente tinha que fazer 18 andares diferentes, praticamente. E essa última maravilhosa, não sei se você conhece, Camila, ela fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, chama Cidade das Artes. Eu trabalhava no escritório da EGT na época, que foi inclusive meu orientador de mestrado, o Stuck, Fernando Stuck, e a gente fez a verificação do projeto de cálculo estrutural dessa edificação. Ela é maravilhosa, ela é composta por 2 lajes, a primeira fica a 10 metros do solo e a segunda a 20 metros da primeira, e entre as 2 lajes, tudo que tem entre elas está atirantado na laje de cima. Ela é muito linda essa estrutura, praticamente não tem pilar, o pilar são formas de folhas, todos mudando de dimensão, muito bacana. Obrigada, Rafael, que você comprou o livro, legal. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse dimensionamento. E toda vez que eu vou para o Rio, eu dou um jeito de dar uma passadinha lá e fico babando. É muito interessante, bacana, né, gente? E eu queria aproveitar para falar um pouquinho, Camila. Não sei se você já ouviu falar, eu acho que já, né, dos novos patologistas. Sim. Você já conversou com o Lauton, não foi? Já, eu conversei com o Lauton, com o Renato, tem o Matheus também, tem o Kleber. Isso. Eu tô para marcar uma live com o Kleber. Kleber estava aí, pediu para sair. Vamos lá, o Leonardo Medina, Matheus Leone, Kleber José, Renato Saad, Paulo Silva, Lauton Parente Paulo e eu. Também a gente vai marcar uma live com ele. Paulo, muito show, aí, sabe? Só uma turma top que vocês marcaram aí. Então, eu fui muito honrada de ser convidada a entrar nesse Bem grupo. Legal. Eu sou a mais recente a integrante do grupo, nós somos em 7. Então, somos 7 amigos aí, e cada um com a sua especialidade na área de patologia. E esse nome foi criado por eles, inspirado nos Novos Baianos. Então, em respeito aí aos primeiros patologistas, Paulo Helene, Arthur Tomás, a Noronha e tantos outros aí, nós respeitamos todo esse conteúdo que eles nos passaram, e a gente tem o compromisso de passar para as novas gerações aí. Então, a gente se juntou. Coincidentemente, a gente está espalhado pelo Brasil todo. Eu e Renato em São Paulo, Lauton está lá em Fortaleza, enfim, cada um está num cantinho aí. E o nosso projeto é, quando acabar essa loucura de pandemia, aí, a gente poder levar cursos presenciais, fazer eventos, enfim, principalmente primeiro nas cidades onde a gente tem um patologista, um novo patologista, e depois para o Brasil todo. Mas é um grupo bem bacana. Eu sou de Belo Horizonte, né? O Kleber também, então já vai ter. Vai ter, com certeza. E eu gosto da frase que o Lauton fala, que ele fala que o conhecimento já tem dono, né, Camila? O conhecimento, ele é da engenharia. Nós devemos fazer bom uso desse conhecimento e, dentro do possível, passar o máximo possível, né, para que as pessoas possam fazer também bom uso dele. Que foi uma grande característica, né, dessa pandemia. Porque Exatamente. Antes muita gente já fazia live, só que com a pandemia, o pessoal em casa,
isso aí explodiu. Então, assim, a Eu oportunidade que a confesso que eu gente está nunca tinha tendo de... feito. Pois é, vocês aí a grande parte tirando o Matheus, né? O Matheus é o que mais faz live, mas os outros, Exatamente. a oportunidade que a gente teve de fazer live, vocês estão rodando aí um monte de perfil, tá sensacional. E é incrível, porque as pessoas terem, né, essa oportunidade de estar vendo aí obras que você fez, patologia, do livro. E, então, assim, é incrível. É igual o Renato. Eu já conheço o Renato, né, pessoalmente. Eu fui em uma palestra dele aqui em BH. E nunca tinha passado em minha cabeça que eu teria feito uma live com ele. Então, assim, sensacional. O André tá falando que é rato de live. Perguntaram, o livro tá na oficina de textos, tá, gente? É só entrar no site da oficina de textos e digitar lá o meu nome, Cristiana Furlan, que vocês vão achar o livro. E tem outros produtos lá também. Tem alguns workshops, tem talk, que é uma palestra de 1 hora, mais ou menos. Ah, quem participou da obra da Cidade da Música, olha que legal. É que era a Cidade da Música, depois virou Cidade das Artes, viu? Flávio, é linda, né? Agora o nome lá é Cidade das Artes. E eu vou também lançar de antemão aqui para você, Camila, que essa semana, ou no máximo na semana que vem, eu tô lançando um curso prático aí de estruturas de concreto. Aí, daqui a pouco eu tô lançando aí no meu perfil. Só me segue lá que vocês vão ter coisa nova. Tem livro físico e tem o e-book pela oficina de textos, tá? Eu não sei o nome, Loha. Tem o livro físico e tem o e-book também. Você tem a opção de comprar um ou outro. Então é isso, Camila. Obrigada aí pelo bate-papo. Foi bem legal, bem interessante. Obrigada a você, Cris. Eu que Vamos aí, se agradeço, quiser. né, pelo tempinho aí que você tirou para estar falando sobre isso aqui pra gente. Foi realmente uma aula. E é isso aí. Precisando, pode contar comigo. Vamos marcar mais lives, sim. Depois a gente fala de concreto, né? Que é um tema aí que você vai abrir curso também. Podemos falar também, marcar Eu tenho já uma pronta de patologia do concreto, que é bem, bem bacana também. Show, se você quiser. Vamos marcar sim. Legal. Eu acho que esse tema, né, de patologia foi, inclusive, assim, o Matheus e o Judeu lançaram um livro também. E é um tema que a gente não acha muito. Não acha livro, a gente não acha muito material. Então, quando tem que aproveitar, porque todo mundo entendeu um pouquinho de patologia, né, da gente da engenharia. Então, quando tem que usar e abusar mesmo. Legal, vamos marcar sim. Obrigada. O Matheus até lançou um livro agora na área de patologia também, de estruturas, né? Isso. O livro dele já chegou, o meu, inclusive. Ah, legal. Então tá bom, Camila. Obrigada. Gente, eu que agradeço. Tira um print aqui, ó. Tira um print, Vamos. posta a gente lá, porque live épica. Tira um print, marca lá. Aí. Obrigada, Cris, Camila. E galera, eu beijo grande. Agora. Valeu, Cris. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fala, turma. Aqui vai cair em 2 minutinhos. 20 horas, tá? Daqui 1 hora a gente vai estar falando sobre laudo, sobre gerenciamento de obras. Então, fica ligado aqui que 20 horas tem mais uma live, beleza? É isso. Quem ainda não entrou no workshop Como se tornar um perito judicial será semana que vem, segunda, terça e quarta. Então, na minha bio, vai lá, clica no link, entra, se cadastra, entra no grupo VIP, que semana que vem a gente vai abrir o grupo para estar conversando, batendo um papo. E é isso, tá? Espero que gostem. E qualquer coisa, tamo aí. Um abraço ao Paulo aí, ó. Paula vai ser um dos próximos aí, a gente marcar uma live, hein, Paulo? Então, galera, um abraço, valeu. E eu vou salvar a live no YouTube, tá? Quem ainda também não é inscrito no YouTube, tem várias lives lá da quarentena. Vai lá, se inscreve. É só digitar @civil Camila Soares, se inscrever, que tem muito conteúdo bom de várias áreas da engenharia, que com certeza vai agregar muito aí para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco.